Olá, pessoal, boa tarde. O tema de hoje é otites e dermatites em caninos e felinos. Eu e minha equipe, que é constituída por mim, Jaine, pela Emily, pela Juliane e pela Lívia, vamos abordar alguns tópicos importantes dentro dessas patologias. Para iniciar o nosso assunto de hoje, o primeiro assunto, que é otite, é importante compreender um pouco da anatomofisiologia do ouvido de cães e gatos. Bem, a orelha, o órgão vestíbulo-coclear, apresenta tanto função auditiva quanto de equilíbrio. E em cães e gatos, a constituição ela é a mesma, possuindo 3 segmentos que são denominados e formados por: o primeiro deles é o ouvido interno, que consiste de labirinto ósseo e membranoso. O segundo é o ouvido médio, que ele é formado pela cavidade timpânica. E o terceiro é o ouvido externo, que compreende o pavilhão auricular. É formado por um canal que se estende desde a entrada do canal vertical até a membrana timpânica e tem por função receber e transmitir as ondas sonoras até a membrana timpânica para que ocorra a geração do som. A abertura desse canal no interior do ouvido médio ela é conhecida como meato acústico externo e ele é recoberto por folículos pilosos, glândulas sebáceas e também ceruminosas. Esse cerumen, que é produzido pela associação dessas duas glândulas, tanto a sebácea e ceruminosa, é importante fazer uma ressalva sobre eles, porque em cães da raça como Spring Spaniel, Cocker Spaniel e o Labrador Retriever Preto, eles demonstram ter uma quantidade relativamente alta desse tecido glandular ceruminoso, e isso acaba sendo uma predisposição para que ocorra a otite externa nessas raças. A otite, de maneira geral, é um processo inflamatório que envolve o ouvido, sendo uma das causas mais comuns na rotina clínica de pequenos animais, independente da idade que os animais tenham. Ela é caracterizada por aumento na produção de material ceruminoso e sebáceo, além da descamação do epitélio, prurido e dor. Geralmente apresenta maior pico nos meses de verão. Embora algumas raças de gatos tenham predisposição às otites, a sua prevalência ela é muito maior em cães, porque a anatomia dos felinos acaba sendo menos favorável quando comparadas à dos caninos. Estima-se que acomete de 5 a 20% de cães e de 2 a 6% de gatos. As raças de maior incidência que podem ser citadas quando a gente fala em cães é o Poodle miniatura, o Cocker Spaniel e o Fox Terrier. Quando a gente pensa nos gatos, a gente pode citar os Himalaios e os persas. Quando a gente pensa no fator idade, os cães mais atingidos encontram-se entre 5 a 8 anos de idade, e quando a gente pensa nos gatos, é por volta de 1 a 2 anos. Bom, a inflamação desse conduto auditivo, elas podem ser classificadas de acordo com a localização, gravidade e também quanto à duração do processo. E eu coloquei essas divisões aí para vocês verem. Quando a gente fala quanto à localização, que seria quanto à porção anatômica acometida, ela pode ser externa, média e interna. Mas existe a possibilidade de haver uma inflamação na orelha externa, que vai ocasionar, no caso, uma otite externa, e que, se não tratada, pode cronificar, e devido à proliferação dos micro-organismos presentes, e também à evolução do quadro, podem promover a ruptura da membrana timpânica e chegar a atingir a orelha média, que vai ocasionar a otite média, e a interna, que ocasiona uma otite interna. Quanto ao seu comprometimento, pode ser uni ou bilateral, e quanto à duração, pode ser aguda ou crônica. Agora, falando mais especificamente sobre os tipos de otite, vamos iniciar com a otite externa, que ela é uma doença dermatológica de grande importância, como eu já citei anteriormente, e ela consiste na inflamação da orelha externa, acometendo o pavilhão auricular até a perda externa da membrana timpânica. Os fatores primários da otite externa são aqueles capazes de iniciar uma inflamação nas orelhas normais, induzindo diretamente a inflamação do canal auditivo externo. E dentre as causas primárias para o desenvolvimento da otite externa, eu coloquei alguns que se destacam, dentre eles, os traumas ao canal auditivo, reações de hipersensibilidade, que é uma causa frequente de otite externa crônica em cães, principalmente em dermatites de contato, dermatites trofoalérgicas e também atópicas, distúrbios de queratinização, como a adenite sebácea, endocrinopatias, como é o caso do hipotiroidismo, parasitas também, doenças autoimunes, como o pênfigo foliáceo,
e entre outras, como, por exemplo, produção excessiva de cerúmen, pólipos, corpos estranhos. E como eu já falei anteriormente, a otite externa ela é mais comum em cães e menos usual em gatos. Tem níveis elevados em cães atópicos, podendo atingir cerca de 50% a 80% desses cães. E é uma proporção bem semelhante quando a gente pensa também em cães que tenham sensibilidade alimentar. Vale ressaltar que em casos de atopia, se observa frequentemente uma otite externa bilateral associada. Os fatores secundários, como fungos e bactérias, são aqueles que se instalam somente em orelhas previamente alteradas. Estes são responsáveis pela continuação da resposta inflamatória e também ao agravamento do quadro, mesmo que os fatores primários não estejam mais presentes ou ativos. O canal auditivo externo de cães e gatos abriga um número limitado de bactérias residentes, sendo a predominância da microbiota bacteriana gram-positiva considerada normal. Bactérias comensais do meato acústico externo, como Staphylococcus coagulase positiva e Streptococcus pneumolíticos, também são considerados normais. Além da levedura, como a malacésia, que se encontra presente em 15% a 50% nos ouvidos de cães saudáveis e pode atingir níveis superiores a 83% em animais com otite, quando se proliferam em ouvidos inflamados. Então, eu faria uma pergunta para vocês. Como estes residentes, eles podem se tornar patogênicos? Bom, eles se tornam patogênicos quando a microbiota natural sofre alterações por conta do microclima auricular, como, por exemplo, variações de temperatura, umidade e pH. Então, nessas situações, os próprios agentes componentes da microbiota da orelha, eles podem se tornar potencialmente patogênicos, uma vez que, quando a alteração do microambiente, do meato acústico, por exemplo, favorece a propagação de forma intensa, que vai ser um ambiente favorável para esses micro-organismos, tanto para bactérias como também para leveduras, e vai possibilitar o estabelecimento dessa infecção, sendo, portanto, considerado causa secundária da otite. A bactéria mais isolada, normalmente, é do canal auditivo de cães, o Staphylococcus pseuditermedius, que se encontra presente em 30% a 50% dos casos, e já as bactérias mais comuns associadas com otites externas em felinos são Staphylococcus intermédios, Streptococcus e Pasteurella multocida. Bom, vários parasitas têm sido associados com otite externa. Contudo, o ácaro da orelha, o Otodectes cynotis, é o mais comum, causando cerca de 50% dos casos de otite externa em gatos e de 5% a 10% em cães. Os gatos, em sua maioria, eles abrigam este ácaro como se fosse normal já de estar ali naquele local, no caso, faz parte da microbiota. Em cães, o ácaro Otobius megnini está mais relacionado aos casos de otite ceruminosa e o Demodex canis, ele ocasiona uma inflamação seguida de infecção que pode ser com ou sem lesão. Esses ácaros, de forma geral, possuem uma saliva irritante e também imunogênica, que provoca uma reação inflamatória dentro do canal auditivo externo, que vai gerar uma resposta de hipersensibilidade, ocasionando um prurido que pode levar a lesões secundárias. De maneira geral, as infestações por ácaros são mais comuns em cães, sendo que gato ocorre, geralmente, quando ele tem menos de 1 ano de idade. Esses ácaros, geralmente, eles também ficam mais localizados nessa parte externa da orelha. O ciclo dele leva 3 semanas para se completar, e eles podem formar grandes quantidades de resíduos nessa região. A cera do ouvido fica mais seca e também com um aspecto mais marrom escuro, que a gente vai ver mais adiante quando a gente falar um pouco sobre manifestações. Fatores predisponentes vão ser aqueles que tornam a orelha do animal mais suscetível à inflamação que foi iniciada por fatores primários, mas que por si só eles não vão provocar a otite externa. Pode ser citado como exemplo a alta incidência de otite externa nos poodles e também no Cocker Spaniels, que é devido ao pavilhão auditivo ser pendular e ao canal auditivo externo ser preenchidos por pelos. Então, a orelha pendular, geralmente, ela gera uma predisposição a desenvolver a otite externa.
provavelmente pela má aeração, umidade e temperatura elevada, que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Quanto ao pelo na orelha, geralmente não é um problema, a menos quando você já tem a otite e estes vão se tornar um local de acúmulo de debris. E nesses casos, é muito fundamental que se faça a sua retirada. Além disso, também, elevações na temperatura ambiental, umidade que pode ser causada por chuva ou cachorros que fazem natação também, demonstram ter ligação direta com a incidência da otite externa. Além também disso, eu posso citar como erros no tratamento ou na limpeza das orelhas, o uso intenso de cotonetes profundamente, não só na parte externa, mas profundamente no canal da orelha, doenças obstrutivas do canal auditivo e também o excesso na produção de cerumen contribuem para o desenvolvimento da inflamação e dão origem à otite externa. Os principais sinais clínicos observados na otite externa, através da inspeção direta do animal, são o prurido, o eritrema, o edema, a descamação, a ulceração, a alopecia do pavilhão auricular, além de inclinação da cabeça também, dura palpação dos cânions auditivos, otohematoma, exudação. Ocasionalmente também pode manifestar vocalização no animal, agitação, hiperexcitabilidade, que o animal pode ficar bastante estressado. O ato de coçar também pode causar ulcerações quando o pavilhão auricular e o canal auditivo externo, eles encontram-se eritematosos e edemaciados. Em casos crônicos de otite externa, estes sinais clínicos podem evoluir e causar alterações proliferativas significativas, como hiperplasia epitelial, hiperkeratose, hiperplasia das glândulas sebáceas e também ceruminosas, e desta forma ocasionar o desenvolvimento para otite média. Oi, gente, eu sou a Lívia e eu vou continuar o assunto sobre otite, agora falando um pouco sobre a otite média. Bom, quando a gente fala de otite média, a gente está se referindo à presença da inflamação na orelha média, que é geralmente de origem bacteriana e além disso pode ter outras inúmeras causas. Geralmente se dá pela exposição da membrana timpânica, a qual geralmente foi provocada por uma estenose do canal auditivo externo, fibrose e ou a calcificação da cartilagem auricular. Temos como causas principais da otite média nos cães e nos gatos, a causa mais comum relatada é devido à extensão da otite externa após a ruptura do tímpano. Bom, raramente pode ocorrer uma otite média secundária a infecções respiratórias ascendentes pela tuba auditiva ou infecções nasais e infecções sistêmicas. As causas das otites médias unilaterais incluem corpos estranhos que penetram ao longo do tímpano, pólitos inflamatórios e tumores. Deve salientar que a otite média, em muitas situações, é decorrente de uma otite externa crônica ou recidivante, que são aquelas que não vão melhorar a partir do tratamento que foi previamente instituído. Os sinais clínicos apresentados pelos animais vão incluir as secreções mucopurulentas fétidas no meato acústico horizontal devido à inflamação do biofilme da orelha média, dor, presença de exudato ceruminoso ou purulento com odor característicos. Esses vão ser alguns dos sinais apresentados pelos animais com otite média. Agora, falando um pouco sobre a otite interna, é importante ressaltar que a inervação do conduto auditivo é mediado pelo oitavo par de nervo craniano, que é o nervo vestíbulo coclear, que se divide nas partes vestibular e coclear. À medida que adentra o meato acústico interno, os ramos da parte coclear inervam a base da cóclea, conduzindo impulsos relacionados com a audição, enquanto que os ramos da parte vestibular percorrem para as áreas neuroreceptoras e sáculos do atrículo, conduzindo estímulos relacionados ao equilíbrio. É importante termos esse conhecimento para entender como é que vai se dar a otite interna.
As causas principais da otite interna é a inflamação, assim como as outras otites, se dá pela inflamação do ouvido interno. E normalmente ela vai causar uma doença vestibular nos cães, uma vez que esse processo inflamatório no ouvido interno vai levar a uma lesão no oitavo par de nervo craniano. E assim como a otite média, a otite interna vai ser consequência das outras otites. Uma vai se agravando e causando a outra. Bom, os principais sinais clínicos da otite interna uma vez que a orelha interna está associada a estruturas do sistema nervoso, os sinais clínicos são associados a alterações nervosas, incluindo a ataxia assimétrica, a cabeça inclinada lateralmente para o lado da lesão. O animal vai também vai ficar andando em círculos, vai ter quedas de forma rotineira, rolamentos, estrabismo também é uma característica que representa, também vai ser um sinal clínico, o nistagismo e a paralisia do nervo facial. Todos esses vão ser sinais clínicos bem notórios quando se trata de otite interna. Bom, falando um pouco sobre as manifestações clínicas, quanto à característica física e morfológica, as otites podem ser classificadas em ceruminosas, que basicamente vai ser o excesso da produção de cerume, eczematosas, que também vão ser consequências da produção excessiva de cerume, bacterianas, a hiperplásica pela presença de edema e estenose do conduto auditivo, e as estenosantes, que vai ser por completa estenose do meato acústico. Bom, gente, falando agora sobre o diagnóstico, ele é iniciado com a anamnese, questionando o proprietário sobre o início dos sinais clínicos, evolução do quadro, sazonalidade e resposta também a tratamentos prévios. Esse diagnóstico deve estar baseado aos exames físicos gerais, na tentativa de identificar, além da alteração otológica, possíveis causas de base, e também deve estar associada ao exame otológico, que é realizado através de uma inspeção direta e indireta, como palpação, olfação. Pode-se também avaliar a audição de cães e gatos por meio de respostas comportamentais a estímulos sonoros, ou ainda procedendo-se a avaliações específicas. A avaliação otológica da dor, ela pode ser realizada por meio de 2 testes. O primeiro teste é o teste da elevação dorsal do pavilhão auricular. Ele consiste numa ligeira tração do pavilhão auricular no sentido ascendente. E o teste de pressão no trago, ele consiste na aplicação de uma leve pressão na região da cartilagem trago. Em ambos os testes, a presença de dor ela é considerada positiva quando o animal abana a cabeça, rosna e tenta morder ou fugir durante o teste. Na observação otoscópica do canal auditivo de cada ouvido, a visualização de uma ruptura do tímpano leva a um diagnóstico. Porém, caso não exista essa ruptura e o tímpano ele esteja intacto, não é excluída a presença da otite média, porque pode ocorrer, no caso, uma rápida cicatrização da membrana timpânica. Além disso, a otoscopia pode revelar massas tumorais ou corpos estranhos, consistência e coloração de exudato presente e também mudanças no aspecto da membrana timpânica. A citologia é um exame diagnóstico rápido, prático e fundamental, que também deve ser realizado rotineiramente em todos os pacientes que apresentam sinais de otite externa, porque permite a visualização das populações microbiológicas do canal auditivo externo. Já o exame direto do cerúmen deve ser realizado quando se suspeita de uma otite parasitária. Bom, antigamente existia a indicação da cultura e do antipiograma para estabelecer um protocolo terapêutico. Hoje em dia, essa prática ela não é mais padrão na medicina veterinária. O tratamento, ele geralmente é realizado com base apenas na aparência do grupo bacteriano ou da levedura, encontrado no exame citológico, no caso da orelha externa. A cultura e o antibiograma, eles geralmente são recomendados somente quando há suspeita de cepas e bactérias resistentes, em casos de suspeita de otite média, ou em caso de otite externa crônica ou recidivante,
onde a membrana timpânica está anormal ou não pode ser observada. Nesse caso, também é muito importante radiografar a bula timpânica, já que você não está conseguindo ter uma visualização muito boa. Bom, nessa figura que eu coloquei para vocês, é visualizado um exame do cerumen de cães com quadros de otite. Aí, na imagem a gente percebe a presença de 2 parasitos, que é o Otodectes sinotis, que eu citei anteriormente para vocês. Na imagem B, a gente vê a presença predominante de leveduras, que é da malacésia, que está sendo apontada, inclusive, por essa seta azul. Na imagem C, a gente vê uma infecção mista por bactérias, a gente consegue visualizar os cocos, e também as leveduras. E na imagem D, a gente vê uma infecção bacteriana, que a gente vê o bacillus ali sendo apontado por aquela seta. Falando um pouco sobre o tratamento terapêutico, o tratamento inicial, antes do terapêutico, ele consiste na irrigação e limpeza do canal auditivo externo, além do controle e também de remoção dos fatores primários para reduzir a inflamação e resolver a infecção. Pode ser necessário realizar um ou mais procedimentos de limpeza do ouvido, o qual pode ser realizado sem ou com pouquíssima sedação. Geralmente, nos quadros iniciais, o tratamento da causa primária pode ser o suficiente para controlar a doença, mas quando a gente fala em casos crônicos, um ou mais fatores eles podem estar presentes, e dessa forma, deve ser instituída uma terapia otológica específica, que deve estar direcionada ao tipo de otite e aos agentes presentes. Dentre os fármacos normalmente empregados nas otites caninas e felinas, podem ser citados os seruminolíticos. Eles devem ser utilizados nos casos quando tem uma produção excessiva do cerumen. E caso o serumonolítico não seja o suficiente para a remoção do cerumen, é realizada também uma lavagem óptica. Os anti-inflamatórios esteroidais, que é quando há presença de inflamação e também de eczemas. Os acaricidas, eles normalmente são indicados nas otites parasitárias. Os antimicrobianos, quando eles são empregados nas otites bacterianas, quer seja pela presença de cocos ou de bacilos, como a gente viu nas imagens. Os antiinfúngicos, que eles são indicados nos quadros de otite fúngicas. Os analgésicos, que são recomendados quando há ocorrência de dor. Existem princípios ativos utilizados nessa terapia da otite, que eles são potencialmente ototóxicos para a orelha externa, média ou interna. E dessa forma é importante avaliar o potencial de toxicidade de cada um deles, de acordo com o quadro clínico apresentado. E por essa possibilidade de apresentar esse potencial ototóxico, ele não deve ser usado, principalmente quando houver perfuração do tímpano. Assim como também os contonetes, que nunca devem ser usados para limpar as orelhas, exceto as dobras das orelhas externas, nunca internamente. É importante também ressaltar que em casos nos quais a otite é média, tem que se tratar a causa de base para minimizar a inflamação da tuba auditiva e também controlar a infecção. Por fim, é fundamental também que se promova o alívio da pressão no local, nos casos em que a membrana timpânica se encontre íntegra. Agora, falando um pouco dos tratamentos cirúrgicos, as técnicas, eu vou falar um pouco agora também das técnicas mais usadas nos casos que são necessários que haja a intervenção cirúrgica. Bom, a primeira técnica é a de ressecção do canal auditivo lateral, que é indicado para pacientes com hiperplasia mínima do epitélio do canal auditivo ou lesões neoplásicas pequenas de face lateral do canal vertical. Quando a otite externa não respondeu favoravelmente ao tratamento clínico, e nesses casos, quando a questão da recidiva, torna-se uma otite externa crônica, resultando de um tratamento. Às vezes, isso também pode ser resultante de um tratamento inadequado ou até mesmo por falta de tratamento. Não é quando vai ser indicado que haja essa intervenção cirúrgica. Não deve ser realizada em pacientes com obstrução ou estenose do canal auditivo horizontal, ou até mesmo em pacientes com otite média intercorrente ou com a hiperplasia epitelial grave. Nesses casos não é indicado só o uso dessa técnica. A segunda técnica que a gente vai falar um pouco é na questão da ablasão do canal vertical, que vai ser utilizada na tentativa de salvar o canal horizontal funcional, combinando as vantagens da ablasão
com as da ressecção lateral do canal auditivo. É indicado para pacientes com otite hiperplásica irreversível, traumatismos graves ou quando a neoplasia se restringe apenas ao canal vertical, ou em alguns pacientes com otite externa crônica. A outra técnica utilizada é a da ablação total do canal auditivo, que é um procedimento utilizado com o intuito de salvamento, envolvendo a remoção de toda a cartilagem do epitélio do canal auditivo horizontal e vertical. As indicações para essa cirurgia incluem a otite externa não responsiva ao tratamento médico, calcificação e ossificação de graves cartilagens auricular, traumatismo auricular severo, deformidades auriculares anatômicas congênitas, otite externa persistente após ressecção lateral do ouvido ou a ablação do canal vertical, além de neoplasias envolvendo os canais vertical e horizontal. Bom, infelizmente não foi... Teve um errozinho aqui no slide, mas eu vou falar mesmo assim, na questão da prevenção aqui da otite. Bom, como medidas de prevenção, é importante ressaltar que a importância de manter a limpeza rotineira dos ouvidos do animal. É um ato essencial para prevenir a otite, além de evitar brincadeiras e atividades com água, tomar cuidados necessários na hora do banho, manter sempre os ouvidos dos animais secos. Caso haja a presença de pelos de forma excessiva nas orelhas, é importante a realização da tosa higiênica, além de manter as visitas frequentes ao veterinário, que são uma parte importante na prevenção, não só da otite, mas também de tantas outras doenças. Bom, para concluir, vou fazer ressaltar alguns aspectos com relação à otite, que a otite é uma das afecções mais comuns na clínica médica de pequenos animais. Quando não diagnosticada e tratada de maneira correta, pode evoluir para um grau mais acentuado de otite, que no caso vai ser a média e a interna. A realização de anamnese, exames físicos e complementares são essenciais para o diagnóstico confirmatório. O tratamento consiste em uma série de etapas que devem ser esclarecidas ao proprietário, visto que este é o maior atuante no período de tratamento. A limpeza do conduto auditivo é essencial para o tratamento efetivo e os medicamentos prescritos devem estar de acordo com a origem da infecção. O tratamento cirúrgico é indicado quando a cronicidade e a irreversibilidade dos processos inflamatórios se instalam ou na ausência de resposta ao tratamento médico de otites recorrentes. Bom, de maneira geral, estas otopatias são importantes não somente pela alta casuística, mas também em função das dificuldades relacionadas ao tratamento, prevenção e, dependendo do fator desencadeante das mesmas, na eliminação das causas perpetuantes para a ocorrência de recidivas. Oi, gente, boa tarde. Vamos falar agora um pouco sobre as dermatites em caninos e felinos. Bom, para começar, as dermatites, elas são afecções cutâneas ocasionadas por alterações locais ou difusas no microambiente cutâneo, que podem resultar no desenvolvimento de condições favoráveis para o crescimento e multiplicação ou a instalação de diversos micro-organismos. As causas mais comuns para as doenças cutâneas alérgicas, como dermatites atópicas caninas e felinas, alergias alimentares e dermatites alérgicas a picadas de pulga. Pode acontecer também por conta de doenças cutâneas parasitárias, como a sarna sarcóptica, a demodicose e a trombiculose. Doenças parasitárias sistêmicas, como leishmaniose, doenças endócrinas, como o hipotiroidismo e o hiperadenocorticismo, neoplasias cutâneas, como o carcinoma espinocelular e o linfoma epiteliotrópico, e outras
dermatopatias de origem infecciosa, que serão o foco da nossa apresentação hoje, como dermatites por malacésia e dermatofitoses. A gente estima que entre 20% e 75% de todos os animais examinados na prática clínica veterinária, eles apresentam dermatites como queixa principal ou como uma queixa secundária, sendo que os cães de pelo longo, eles são mais acometidos do que os cães de pelo curto e os gatos de maneira geral. Sobre um pouco da etiologia, as dermatites, elas estão entre os problemas mais comuns, como eu já tinha falado, na rotina clínica de pequenos animais, e dentre elas, a gente vai destacar no trabalho as dermatites fúngicas e as dermatites bacterianas, e um único exemplo de dermatite viral. Essas doenças dermatológicas quase sempre vêm de origem secundária a um problema que já ocorre no animal, que vai alterar a resistência da pele. E geralmente ele está associado com o comprometimento do sistema de defesa do animal. Bom, falando um pouco sobre as dermatites bacterianas, a gente vai começar com a Pseudomonas aeruginosas. Elas são bastonetes aeróbicos gram-negativos que vivem no solo e na água. Portanto, por isso, por conta delas viverem no solo e na água, que é impossível impedir a exposição dos animais a Pseudomonas aeruginosas. Também é possível encontrar a Pseudomonas aeruginosas em fezes de animais normais, mas não como uma bactéria da flora normal. Raramente elas vão causar doenças primárias, sendo que a maioria causa infecções secundárias ao comprometimento do sistema de defesa do hospedeiro. Ou seja, elas não causam uma doença clínica quando o hospedeiro está sadio. Os determinantes da doença, portanto, eles determinam muito do hospedeiro e seu ambiente imediato. A Pseudomonas aeruginosas contamina as regiões do corpo quando a flora microbiana normal está reduzida, e isso se dá devido quase sempre ao uso de antimicrobianos, porque a Pseudomonas aeruginosas ela é bem resistente à maioria dos medicamentos antimicrobianos que são comumente utilizados na clínica veterinária. Se o local que essa bactéria coloniza ele estiver comprometido, vai ter o risco de infecção nesse local e vai causar uma piodermatite. E, geralmente, a piodermatite ela ocorre tanto em cães quanto em gatos. Falando um pouco sobre Staphylococcus e Streptococcus, dentre as dermatites bacterianas de maior ocorrência, na clínica de pequenos animais, as bactérias gram-positivas, elas vão predominar sobre as bactérias gram-negativas quando isoladas no caso de dermatite. A Staphylococcus e a Streptococcus são bactérias comumente descritas como os agentes causadores de piodermatites secundárias. Os estafilococcus, eles são primariamente isolados na pele de cães, com infecções cutâneas, e geralmente eles não são virulentos. No entanto, anormalidades cutâneas de origem metabólica, infectoparasitária, disqueratótica ou imunológica, eles são causas subjacentes de piodermatites. Um exemplo disso é a espécie Staphylococcus intermédios, que ela é muito importante, eu acho que, se não tão importante, ela é a predominante quando a gente fala de piodermatite secundária em cães. Ela é a mais encontrada, geralmente. E ela é muito associada com o Demodex canis. Ela vem sido muito descrita quando encontrada em conjunto com o Demodex canis, em casos de dermatites. A Corynebacterium auris canis, as espécies do gênero Corynebacterium, elas podem ser isoladas em diversos locais, como no solo, água, plantas e as superfícies dos animais. A gente tem diversas espécies, mas nem todas elas são patogênicas. Mas a que a gente trata quando a gente fala de piodermatite é a Corynebacterium auris canis, e ela está associada à piodermatite em cães, e ela foi isolada em secreção vaginal de cadelas sadias. Sobre as micobactérias de multiplicação rápida.
Elas podem ser isoladas também em solo e na água, e elas ocasionam infecções oportunistas de feridas de pele. As infecções de feridas pericutâneas provavelmente são a porta de entrada desses micro-organismos. Como exemplo, a gente tem o Mycobacterium fortuito, que é a bactéria mais comumente isolada, mas a gente também tem outras espécies que já foram identificadas nos casos de dermatites, como o Mycobacterium smegmatis, o Mycobacterium chelonae, Abscessus microtiflavescens massiliense, ulcerans e o Mycobacterium sp da cepa Tarvin. Em casos individuais de dermatite em felinos, a gente também encontra o Mycobacterium bovis e o Mycobacterium avium. Os gatos, eles parecem ser mais susceptíveis às infecções micobacterianas e é raro em casos de dermatite por Mycobacterium em cães, o que é uma coisa contrária do que a gente viu com as outras bactérias que eu falei anteriormente, que eram mais encontradas em cães do que em gatos. Um exemplo disso é a lepra felina. Ela é causada pelo Mycobacterium lepraemurium. E a lepra felina, ela é uma doença cutânea de distribuição mundial, de transmissão esporádica do micro-organismo para o gato por meio da mordida de roedores infectados, que eles vão ser os reservatórios silvestres. Essa mordida ela vai causar lesões nodulares e elas vão também envolver o tecido subcutâneo. O Actinomyces são bactérias gram-positivas que colonizam o organismo do animal em homeostase sem causar danos. E apesar dela ser rara, a inflamação por Actinomyces ela tem caráter tanto supurativo quanto granulomatoso e ela vai causar dermatites piogranulomatosas e elas são geralmente mais vistas em cães do que em gatos. E por último, a Brucella canis, ela é uma bactéria gram-negativa e em condições adequadas de umidade e temperatura, elas ficam viáveis no solo, em água, leite, urina por mais de 10 dias. Os cães, eles são a principal fonte de infecção da Brucella canis, sendo que ela é considerada uma zoonose emergente por conta do convívio do homem com o animal dentro de casa. E a dermatite vai acontecer por conta do hábito que o animal tem em se lamber, e geralmente ele acontece mais em cães machos, se apresentando na forma de dermatite escrotal por conta desse hábito frequente de lamber o escroto. Falando um pouco sobre as dermatites fúngicas, a gente vai falar agora sobre a Malassezia pachydermatis. A Malassezia pachydermatis é uma levedura que faz parte da microbiota normal da pele, e quando ocorrem alterações no microambiente local, como o aumento de umidade, o aumento da temperatura, do substrato, ele vai aumentar o número de células naquele local e vai ocorrer a transição desse fungo de forma comensal para a sua forma de parasita. A Malassezia pachydermatis, ela tem uma participação secundária, porém muito significativa na ocorrência de dermatites em vários animais, mas ela é mais comum em cães e de menor extensão em gatos. E ela é frequentemente relatada nas raças Australian Silk Terrier, Basset Hound, Cocker Spaniel, Dachshund, Poodle e West Highland White Terrier. A exata participação da Malassezia pachydermatis, ela ainda não foi muito esclarecida e não se sabe o que faz com que essa levedura se transforme em um micro-organismo comensal, de um micro-organismo comensal inofensivo para um micro-organismo que vai contribuir para que ocorra uma dermatite. Mas acredita-se que a doença ela passa a ser associada à imunodepressão e com condições predisponentes, como idade e outras patologias associadas. No entanto, se ao definir um protocolo terapêutico, a presença do micro-organismo ela for ignorada, a resolução desse problema ela começa a se tornar um problema. O Microsporum canis e o Microsporum gypseus. Bom, eles são dermatofitoses
e eles são infecções fúngicas de tecidos queratinizados, que incluem unhas, garras, pelos e extrato córneo da pele. As espécies de maior relevância são o Microsporum canis e o Microsporum difficile, e eles são responsáveis pela maioria das ocorrências de dermatite em cães e gatos. A micose, ela acomete principalmente animais com um menor número de idade, com animais mais jovens, provavelmente devido ao sistema imune desses animais não ser totalmente desenvolvido ainda. O Sporotrix schenck, a esporotricose, ela é uma micose zoonótica causada pelo fungo dimórfico Sporotrix schenck, que é um saprófito de solo, de matéria orgânica e de plantas com predileção por regiões de clima tropical e úmido. E ele é mais comum causar dermatites em felinos, e ele é muito raro quando a gente fala de dermatites em cães. A maior parte das lesões, ela se localiza na parte da cabeça, na parte distal dos membros e na base da cauda, e geralmente são limitadas à pele e tecido subcutâneo. E por último, a Candida albicans. As leveduras do gênero Candida, elas são comumente observadas como comensais da microbiota dos animais, e somente quando a gente tem um distúrbio em as físicas ou imunológicas do hospedeiro que a gente vai ter a transformação desses organismos comensais para sua forma parasitária. Em casos de dermatite, a Candida albicans está associada a aproximadamente 1% dos casos, mas o seu papel na etiologia da doença é bem questionável. Os fatores que devem ser considerados para um possível diagnóstico de dermatite por Candida albicans são a idade, geralmente acontece em animais geriátricos ou pediátricos, a presença de doenças autoimunes, o uso de glicocorticoides, diabetes mellitus e entre outros fatores. Geralmente são afetadas as áreas das dobras cutâneas, como os espaços interdigitais, prepúcio e região peniana. E o único exemplo que a gente tem de dermatite viral é a dermatite causada pelo herpes vírus felino tipo 1, que é a causa da rinotraqueite felina viral. Ele é responsável principalmente por causar infecções no trato respiratório superior de gatos domésticos, e a infecção por herpes vírus ela é comum e ela possui uma tendência para cronicidade, morbidade e até a fatalidade. Ela é uma dermatite ulcerativa associada com o herpes vírus felino tipo 1 e, de modo geral, ela é bem rara, mas ela tem características por erosões e úlceras na região peribucal, perinasal e periocular da face. Oi, gente. Sou a Emily e vou falar um pouco do diagnóstico dessas patologias, certo? Começando pelas bactérias, o diagnóstico das bactérias que causam piodermites ou piodermatites baseia-se na associação da epidemiologia, mas a avaliação clínicas e os exames complementares. O diagnóstico da piodermatite pode ser feito por meio de citologia, e a colheita do material para análise citológica varia de acordo com o tipo de piodermite. O material ele deve ser disposto em uma lâmina de vidro e, após a secagem, ele é submetido à coloração rápida com guença ou panótico, que oferece um tipo de praticidade ao clínico, né, por ser um diagnóstico mais rápido. As amostras para análise citológica podem ser escolhidas utilizando a fita adesiva, que servem para lesões da superfície cutânea, por meio de punção aspirativa para nódulos ou pústulas de grande dimensão, ou com auxílio de swabs, no caso das fístulas. Nas piodermites de superfície, a transferência do exudato para a lâmina pode ser realizada por impressão com swab ou pelo método de fita adesiva. Os achados citológicos geralmente consistem na observação de bactérias intracelulares, normalmente no interior dos neutrófilos, que geralmente eles estão degenerados. Em relação às culturas bacterianas, deve ser feito cultura bacteriana e teste de sensibilidade nos casos de piodermite recorrentes. E os resultados dos testes são mais precisos quando são obtidos a partir de pústulas intactas ou por meio da ruptura induzida de lesões profundas. Esse cultivo bacteriano
Certo. Em relação às micobactérias de rápida multiplicação, é feito o exame direto de exudatos ou de decalques de tecido lesado, que são curados pela técnica de Zionísio. E no cultivo bacteriano, os meios geralmente são Lowenstein, Jensen, entre outros, complementando eles por estudos bioquímicos das cepas isoladas e pelo exame histopatológico. Já em relação aos fungos, o diagnóstico da Malassezia paquidermatis acontece através do cultivo, que é feito em água saborô a 37 graus durante 24 a 48 horas, acrescido de cloranfenicol e cicloheximidina. A cultura é importante na avaliação da composição microbiológica das lesões cutâneas, bem como na formulação do protocolo terapêutico. Existem também técnicas moleculares, que consistem na amplificação do DNA por meio de reação em cadeia polimerase, que codifica a subunidade ribossômica pequena ou grande com a região espaçadora transcrita interna, a fim de detectar a malacésia. A mesma técnica foi aplicada para caracterizar novas espécies da levedura. Quando se fala do diagnóstico do Microsporum canis e do Microsporum gipseu, preconiza-se que o diagnóstico dessas dermatofitoses seja baseado na associação do histórico, do exame clínico, exame microscópico de pelos e escamas e, principalmente, na cultura fúngica, que é o único teste capaz de identificar a espécie fúngica, detectar portadores e avaliar a eficácia do tratamento que vai ser feito no paciente. Quando se julgar necessário, a histopatologia também pode ser realizada. O exame com lâmpada de Wood deve ser usado apenas como um teste de triagem, porque ele pode gerar falsos negativos, uma vez que o único dermatófito que produz triptofano é o Microsporum canis, e destes Microsporum canis, apenas 50% deles, em média, apresentam a fluorescência. Assim, esse teste apresenta um baixo índice de positividade. A ocorrência de falsos positivos também é possível, havendo fluorescência em resquícios de substâncias como álcool, éter e shampoos que contenham derivados de iodo e mercúrio, entre outras substâncias. O diagnóstico laboratorial, ele depende diretamente de uma coleta adequada, devendo-se desinfetar a região com álcool 70, os pelos devem ser coletados das bordas da lesão, que é onde se encontra a infecção ativa por dermatófitos, e as técnicas de coleta que podem ser utilizadas são as técnicas de carpete ou da escova de dentes, que devem ser estéreis. O material obtido deve ser conservado em temperatura ambiente, não havendo prazo para a remessa ser levada para o laboratório, desde que as amostras sejam separadas e acondicionadas adequadamente. A identificação dos dermatóficos deve ser feita por micologistas experientes. O isolamento desses dermatófitos é feito através de meios de cultura ricos em peptona e glicose. Utiliza-se rotineiramente o agar saborô destrose com cloranfenicol e o agar saborô com cloranfenicol e cicloheximida. O crescimento dos isolados de dermatófitos leva em torno de 7 a 14 dias, numa temperatura de 25 a 28 graus. Várias técnicas moleculares podem ser empregadas na identificação desses dermatófitos, porém, quando comparada a outros fungos, ainda são pouco utilizadas para o diagnóstico, sendo mais utilizadas em pesquisas que envolvem manipulação genética, incluindo sistemas de inativação e silenciamento de genes. Demonstrou-se que a técnica de reação em cadeia polimerase, PCR, foi altamente eficiente e vantajosa comparada às técnicas de microscopia direta e de cultura fúngica. Entretanto, considera-se que o uso de técnicas moleculares ainda se restringe grandemente ao propósito da pesquisa acadêmica, o que constitui fatores impeditivos na disponibilidade e o custo do exame para o uso na prática clínica. Falando de Sporotrichs schenck, no caso de suspeita de esporotricose, deve ser coletada secreções, crostas e tecidos das lesões, através da técnica de punch,
ou de swabs estéreis, devendo ser encaminhadas imediatamente para análise micológica e histopatológica. O isolamento do Sporotrix é feito a 25 graus e ele resulta em colônias de coloração creme a marrons escuras, com a superfície plana, rugosa e um aspecto aveludado e membranoso. Microscopicamente, se apresenta com hifas finas hialinas septadas e ramificadas, com conídeos hialinos piriformes no ápice dos conidóforos e ao redor das hifas. Quando incubada a 37 graus, as colônias são lisas, cremosas, cor creme e microscopicamente apresentam células ovais e alongadas. O isolamento de Candida albicans pode ser realizado através da coleta das amostras clínicas de exudato e crochas da pele por meio de raspado cutâneo, carpete ou swab estéreo, devendo ser submetido imediatamente ao laboratório para exame direto por microscopia e cultivo fúngico. A microscopia direta do material clínico pode mostrar a levedura em sua forma saprófita ovalda, gram-positiva e com um tamanho de 2 a 3 micrômetros por 4 a 3 micrômetros, ou quando em parasitismo com células alongadas e brotamentos semelhantes a hifas, chamadas de pseudohifas. A cultura fúngica é realizada em meios de cultura clássico, que são o H-saborô, que já foi citado anteriormente, o H-saborô com cloranfenicol e o H-saborô acrescido de cloranfenicol e cicloheximida. O cloranfenicol, ele é um antibiótico que é de largo espectro e ele serve para inibir grande variedade de bactérias, gram-negativas e gram-positivas, tornando o meio de cultura mais seletivo. E a cicloheximida, ela é utilizada para inibir certos fungos não patogênicos, como os bolores e leveduras saprófitas. Os métodos moleculares e sorológicos para diagnóstico de candidíase não são empregados rotineiramente nos laboratórios de diagnóstico. No entanto, os testes de DNA estão disponíveis em laboratório de referência. Falando um pouco sobre a prevenção e a profilaxia. A prevenção, enquanto estratégia para evitar o aparecimento das dermatites ou limitar o seu agravamento, está inerente ao controle desta, o qual visa reduzir a prevalência da doença numa dada população. A melhor abordagem para o controle eficiente desta doença engloba medidas de atuação sobre o hospedeiro, sobre os coabitantes e o ambiente, de modo a evitar reinfecções. Como medida de prevenção, os indivíduos mais suscetíveis devem evitar o contato com animais doentes. Embora a maioria dos agentes citados anteriormente possam resolver-se espontaneamente em cães e gatos saudáveis, é correto optar pelo controle dos animais infectados e seus coabitantes, devido à sua fácil dispersão por todos os membros e espaços de uma casa. Os compostos utilizados na profilaxia dos agentes dos diversos tipos de dermatite, sejam elas de origem bacteriana, fúngica ou viral, geralmente são os mesmos que são usados no tratamento etiológico da doença. A eficácia terapêutica depende do diagnóstico correto, do tratamento adequado, das características da lesão, da sensibilidade do agente aos compostos escolhidos, do cumprimento das indicações e da prescrição pelo dono, do nível de contaminação do ambiente e também da correção de possíveis fatores predisponentes. Bom, falando sobre o tratamento convencional das dermatites, ele envolve a descontaminação do ambiente associada às terapias sistêmicas e tópicas, incluindo a administração de antibióticos específicos para cada agente causador, já citado anteriormente. Porém, devido ao uso indiscriminado da antibiótico-terapia, sem a realização adequada de exames diagnósticos, observou-se grande prevalência de resistência a antibióticos, o que representa um risco na remissão da doença e um real problema de saúde pública, porque muitos desses micro-organismos citados anteriormente, ele tem um potencial zoonótico. Bom, gente, esses são os artigos que a gente escolheu para serem discutidos posteriormente na aula. O primeiro artigo ele tem como título Piodermite canina, revisão de literatura e estudo
da prevalência de casos no Hospital Veterinário da UFPI Bom Jesus, publicado por Israel de Souza Sá, na PubVet, no ano de 2018. E esse outro artigo, ele tem como tema carcinoma de glândulas ceruminosas na otite canina, publicado por Aurélio Luciano Costa, na Revista Científica de Medicina Veterinária de Pequenos Animais e Animais de Estimação, no ano de 2018. Essas são as nossas referências. E é isso, gente. Eu queria agradecer em nome da minha equipe pela atenção de vocês e espero que a gente possa ter contribuído com o aprendizado sobre o tema que a gente apresentou e estamos à disposição para dúvidas. Obrigada.